Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de formação profissional em sommelier de gin. O sommelier é uma profissão reconhecida internacionalmente em 2021, foi reconhecida como profissão pelo governo federal brasileiro. E aqui no Brasil nós temos diversos tipos de sommelier. Nós temos sommelier de cerveja, sommelier de vinho, sommelier de cachaças e, por que não, o sommelier do gin. Então, eu desenvolvi esse curso principalmente com o foco no desenvolvimento do mercado e das tendências atuais que a gente está vivenciando. Desde 2017, eu trabalho ativamente no setor de gin e nós temos mais de 400 marcas de gin já registradas no Ministério da Agricultura. Isso quer dizer que nós temos aí uma ampla gama de estilos, tipos, sabores, formas de consumo e também receitas desse produto. O que quer dizer que esse mercado, ele surgiu, ele está em crescimento, ele está em aquecimento e nós precisamos profissionalizá-lo. E instituindo uma profissão dentro do setor de gin, nós vamos cada vez mais contribuir com a capacitação profissional e principalmente com a capacitação daquele produtor e daquele profissional que está trabalhando no setor para elevar essa categoria de bebidas, assim como no Brasil nós temos esse reconhecimento grande, não somente para a cachaça, mas agora para o gin. O gin é uma das bebidas mais consumidas nos últimos anos, principalmente nas regiões metropolitanas, nas capitais do país, e isso está se expandindo cada vez mais, até mesmo em regiões que o consumo era muito difícil acontecer de forma espontânea, esse consumo ele está acontecendo, ele está permanecendo. O que é bem importante a gente observar é que isso não é uma onda, né? Não é uma tendência que passa, mas é algo que realmente ficou no Brasil e ainda está em expansão. Eu que trabalho no desenvolvimento de destilarias, implementação de novas fábricas, eu vejo aí cada vez mais produtores, empreendedores interessados em empreender na área do gin, e que isso tem sido realmente um trabalho bastante gratificante, bastante reconhecido e com bastante recursos, né, retorno financeiro para quem empreende nessa área. O profissional do gin, então, ele tem que entender o quê? Onde ele vai atuar e para que ele serve, né? Assim como o sommelier de cachaças, o sommelier de gin ele tem diversas atuações em várias etapas do setor. A primeira etapa importante aí e indispensável da gente ter esse conhecimento é, obviamente, na formulação desse produto. Então, quando você vai descrever quais são, escolher os botânicos, descrever esses botânicos, quais são esses botânicos que você vai utilizar, quantos botânicos você vai utilizar, qual a concentração de cada um desses botânicos na sua formulação, isso realmente envolve uma capacitação sensorial, uma capacitação técnica e uma capacitação também científica para a gente entender qual óleo essencial vai trazer essa característica específica sensorial que eu quero ali no meu produto. Então, primeiramente, eu identifico quais são essas características, eu desenho mentalmente esse meu produto para depois eu fazer os testes de desenvolvimento e fazer as escolhas corretas desses botânicos. Então, o profissional que tem esse conhecimento em desenvolvimento sensorial do gin para dentro da fábrica, que trabalha e atua dentro da fábrica, dentro dessa produção, ele realmente é muito importante, porque ele ali vai trabalhar tanto com a formulação, com o desenvolvimento das receitas, quanto o processo de produção. Por isso, uma das ferramentas que a gente tem aqui nesse curso é, obviamente, as técnicas de produção. Como funciona para a gente produzir um gin. Não é um curso de produção, mas é um curso que envolve as técnicas de produção para o conhecimento dessas ferramentas. Então, vocês vão ver aqui nesse curso que nós também falamos sobre processos de produção. E falando em ferramentas, esse curso ele existe principalmente baseado em duas ferramentas. Uma delas é a roda Sensações de Gin, é uma roda de uma ferramenta para avaliação sensorial do gin, que foi desenvolvida por mim aqui na Inovibev em 2018. É uma ferramenta registrada exclusiva nossa, então vocês só vão ter esse conhecimento aqui na Inovibev. Ela já é publicada internacionalmente na Escócia, reconhecida na Escócia como uma metodologia validada de avaliação sensorial.
Então, é muito importante que vocês entendam que esse curso ele traz uma inovação, ele traz uma exclusividade também por essa roda sensorial, essa roda sensações de gin. E a nossa segunda ferramenta importante que a gente trabalha aqui é a ferramenta pirâmide de botânicos, a pirâmide de aromas do gin, onde a gente vai usar essa ferramenta muito mais para entender a complexidade dos óleos essenciais, a complexidade sensorial do que cada um dos botânicos traz. E nós vamos trabalhar ali com os principais botânicos, os mais utilizados no processo de produção de gin internacionais e também aqui no Brasil. Então, entender um pouco dessa ciência, dessas técnicas de avaliação sensorial e também da legislação, nos traz um conhecimento importante para o processo de produção. Além disso, a segunda parte importante de atuação do sommelier de gin é, sem dúvida nenhuma, no mercado, né? Quando esse produto está pronto e quando esse produto vai ser comercializado, quando ele vai ser levado ao conhecimento do consumidor-alvo. Então, você entender quem é o seu consumidor-alvo, se ele vai tomar um gin tônico, ou se ele vai tomar um Negroni, ou se ele vai tomar um gin puro, como é que ele vai utilizar esse tipo de gin para tomar, se de repente ele vai harmonizar com alguma coisa. Então, tudo isso está incluso na atuação do sommelier de gin. Ele vai entender, na verdade, qual é o estilo do gin que esse consumidor vai querer. Obviamente, nós temos no Brasil o estilo London Dry clássico como um dos estilos mais consumidos, mas nós temos muitas inovações que cada vez mais a indústria de gin vem colocando no mercado, tanto inovação no aspecto visual do produto, como produtos coloridos, nos aspectos sensoriais relacionados a aromas, sabores também, e logicamente quando a gente leva esse produto para a formulação de uma bebida mista, bebidas mistas à base de gin, o que nós vemos muito que o mercado consumidor também quer. Então o sommelier de gin, ele também pode atuar lá no preparo de drinks, né? Ele pode ser um bartender com todas as técnicas conhecidas de bartender, mas ele vai atuar ali na escolha de qual que é o melhor estilo de gin para produzir aquele drink, né? Para fazer, formular aquele drink que o consumidor vai gostar mais, o que, que vai harmonizar ali naquele drink, naquela preparação que ele vai fazer. Então, o sommelier, ele atua em diversas fases do processo de produção, ele atua no consumidor final, ele atua na elaboração dos drinks, e nós vamos falar aqui sobre isso. Então, sejam bem-vindos e vamos lá falar mais sobre isso.